Bom, irmãos. Boa noite, irmão. Que a graça e a paz do Senhor possam reinar em nossas vidas. Amém. Bom, mais uma vez estamos aqui. Para junto mais uma vez podemos adorar o Senhor e aprender mais da sua palavra. Então, né, aqueles que podem ficar de pé, vão ficar de pé, adorar o Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso, toda honra e toda glória se dá a Ti, ó Deus, ao Teu Filho amado Jesus Cristo, que está assentado para a tua destra, no trono do Pai. Muito obrigado, ó Deus, por Senhor nos conceder para esse dia maravilhoso, Pai, que passou. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, Pai, que o Senhor proporcionou durante esse dia, Pai, para cada um de nós. O que nós temos, ó Deus, é só que te agradecer. Te agradecemos, ó Deus, desde já, por mais uma vez estarmos aqui. Viemos aqui hoje, ó Deus, com mais um propósito de adorar a Ti, glorificar a Ti, ó Deus, através de cânticos e aprender mais para a Tua palavra. Abre, ó Deus, nossa mente, nosso coração, nós possamos aprender mais e mais, para que assim, ó Deus, nós possamos ensinar aos que estão de fora. Faz assim, ó Deus, que eu te oro, te agradeço. Amém. Grande é o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso já te dei nos nossos anjos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar,
vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrás de lá teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero te ver, Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem me renovar minha mente eu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrás de mim, lá teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Graça e paz, irmãos. Alegria, que bom que o Senhor nos trouxe aqui como igreja, povo, para adorar e aprender da sua palavra. Irmãos, continuando nosso estudo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Revisando um pouco do que nós vimos na semana passada. Quem quer comentar alguma coisa ou alguma pergunta? O que é que mais te chamou a atenção do estudo da semana passada? Se lembra? Preocupação de Paulo e de Timóteo. Preocupação de Paulo e de Timóteo. Timóteo para ver como é que está os irmãos, né? Isso. E ele viu Timóteo com dois propósitos, né? Que eles falam tudo aqui. Primeiro, para consolar. Isso. E o segundo, exaltar. Exaltar, também. Bom, o que é que nós vimos semana passada? Muitos irmãos estão sempre abertos, estão sempre dispostos a receber a consolação. E isso é bom. Mas infelizmente muitos irmãos
não recebem a exortação. Capítulo 3, versículo 2. Lê, irmão Paulo. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, e confirmai-vos e exortai-vos. Justamente. Confirmar, confortar e o quê? Exaltar. Paralelo de junto. Isso é a comportamento cristão. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ali ele estava falando com o próprio povo. Ali ele não estava fora de Jerusalém. Ele estava falando para aqueles pecadores. Se você for ver ali, ele está falando para aqueles judeus que estavam cansados e oprimidos da lei, de tudo aquele peso que estava sobre eles. É tanto que ele diz: ó, aprender de quem? De mim. Por quê? Porque o aprendizado que eles tinham dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, era aquele fardo pesado, que já tinha dito, que eles nem mesmo conseguiam levar e queriam que o povo levasse. Então Jesus chama vamos dizer assim, o próprio povo, não é um gentil. Então às vezes a gente fala isso aí para o mundo, tudo bem, não é que está tão errado. Que quem está no mundo está oprimido, sobrecarregado da lei do pecado, do ensino do pecado. Mas se você for ver ali, ela está falando para aqueles que já são do Senhor, o próprio povo. Então Jesus, começando em Jerusalém e vindo para os que são seus, ele está chamando quem? Os que são seus, que estão ali cansados e oprimidos pela religião que se tornou o judaísmo. O peso religioso, né? E os escribas fariseus colocavam no povo. Isso. Foi dado 10 mandamentos. Né? Esses 10 mandamentos, eles começaram a escabear e apareceu 603 mandamentos. Né? Que nem mesmo eles, né, com dedo, queriam levar. E Jesus ele foi contra isso. Então, o contexto direto daquele chamado é para o povo de Deus. Porque Jesus veio para o que era seu. Então, quando ele chama, ele está chamando o povo. Aqueles que estão na confusão religiosa. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados dos ensinos que é segundo o quê? O homem. Até o que ele fez. Aprender de mim, que sou manso e o quê? Humilde. De coração. Os escribas e os fariseus não eram. E aquele fado, aquele peso, aquele cansaço diretamente, ela disse. E não é diferente. A palavra de Deus para a nossa vida, como eu falei, esse cansaço, muitos estão cansados sim pelo pecado, pela doutrina do mundo. Isso a gente não pode dizer que não. Então, Deus ele quer trazer nós para o seu consolo. Deus quer trazer nós para o seu descanso. Porque Deus fala de quê? Descanso. Ele fala do descanso eterno. O descanso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas aqui, irmãos, enquanto estivermos vivos fisicamente nesse tabernáculo, nesse vaso, nós vamos precisar de quê? Do conforto, consolo e também de quê? Da exaltação. Mas muitos querem se estagnar e não passar para a segunda fase da exaltação. Aí você consola o irmão, conforta, vai com cuidado, vai pisando de ovo com ele, vai de longe, deixando ele pecar, vai ajudar para não ser, para não pegar de surpresa, mas vai chegar um dia que é necessário a exaltação e até a repreensão. A exaltação e a repreensão parece que é a mesma coisa, mas a repreensão ela é mais pesada. Exaltação no sentido literal, mais integral, é animar, encorajar. Só que, infelizmente, levantar. Só que qual é o problema? Nós temos outro problema. A maioria dos irmãos não sabe exaltar. Isso é verdade.
sabe, nós somos humildes e nem mansos como Jesus. A maioria dos irmãos não sabe exaltar. Mas sabe qual é o maior problema? É que uma maioria muito maior não sabe receber o quê? Exaltação. Às vezes você fala tranquilo, calmo, manso, e ainda causa o quê? Exclusão. O próprio autor de Hebreus fala que a primeiro momento não é fácil você receber. Só que a gente diz, ó, então a pessoa se sente repreendida, já se sente apontado, acusado, já começa a ver o problema dos outros. Você quer ver uma falha nossa como ser humano, quando alguém lhe exalta com a mão, o defeito do seu problema, seu foco com você, é quando a pessoa começa a atingir os outros. Ah, vai olhar para a vida dos outros, que está fazendo pior do que eu, olha para a sua. Quem é você? Isso, irmão, já demonstra uma forma de humildade. Já demonstra uma forma de humildade. Sabemos que nenhum de nós temos a plena, como eu vou dizer, a plena razão de exaltar, porque cada um de nós temos no mínimo que eu claro nos nossos olhos. Mas às vezes o irmão ali com amor, com dedicação, ele se expõe e ele exalta, ou até repreende. E isso é difícil, porque aquele que leva a exaltação, a repreensão, ele acaba se tornando o quê? O inimigo. Ele acaba se tornando o quê? Aquele que está perseguindo, que está contra, como nós falamos na semana passada. É o pai com os filhos. Até mais ou menos 7, 8 anos, dependendo do filho e do pai, é claro. O pai às vezes é mais olho que o filho, ele tem o respeito, a moderação. Mas quando o filho começa a ler nossa autogota, a ficar mais malicioso, a ficar mais birrento, aquele pai que era um herói, vocês vão o quê? No vilão, no inimigo. E às vezes é assim, a gente tem um irmão na caminhada, glória a Deus, aleluia. Mas no dia que a gente precisa levantar ele, talvez ele não vá entender ou compreender. Claro, o Senhor possa ajudar a esse irmão a receber a exaltação e possa ajudar muito mais ao irmão que vai exaltar a saber levar a exaltação. Então, Timóteo é enviado para confortar e também o quê? Exaltar. Certo? Continuando então, algum comentário, alguma dúvida? Não. E outro ponto também importante foi o sim. A preocupação do Paulo também para saber como é que está os irmãos na fé. Sim. Porque o tentador conseguir arrastar de volta. O sim, rapidamente também. Portanto, não podendo eu também esperar mais, podemos saber da nossa fé. Temendo que o tentador nos tentasse e o nosso trabalho viesse ser inútil. Então, Paulo ele nunca abre o muro, né? Isso. Inventando a ausência para ele enviar. A violação de comunicação. Porque o tentador vem também, que às vezes a gente, com o nosso ar humano e egoísta, você prega uma pessoa, batiza, e às vezes a pessoa está ali, gatinhando, está ali, toda. Ainda mais pecador, às vezes fica mais pecadora do mesmo que era antes, porque a gente começa a ver com os outros olhados. E às vezes a gente deixa a pessoa, não abandona, ela acaba abandonando, não cuida, não se junta, porque os próprios demônios, quando ele vai trabalhar na vida da pessoa, ele está ali, às vezes ele encontra uma vida, uma casa para habitar, um problema aqui. Ele habita, aí ele está conseguindo me dominar, me controlar, mas no dia que eu expulso ele, e começa a buscar de Deus, e ele vem e acha a casa vazia, olha o que é que ele faz. Ele vai, chama mais 7, para entrar nessa empreitada dessa trabalhada. Ele se une, ele se torna uma unidade. E aí aquele 7 vindo daqui para ajudar. Por que nós não somos assim como cristãos? Se com eles dá certo, mas com nós. Isso, vamos levantar as mãos, então, vamos lá. Até falar, às vezes, quando a gente vai tocando, você vê o brilho dos irmãos pelo número. E é claro, só um número, mas alguém anima eles, porque ele vai partilhar, ele vê outro, se abraça. E assim como isso, Jesus, quando chegava, ele chegava com uma caravana no mínimo era 12, né? No mínimo era 12 quando ele chegava. E aí você dizia que tinha um bocado atrás. E ele chegava ali, e olha o ônibus que ele trazia, olha a caravana.
Teve um momento que eu vim botar a vida com a morte. Estava vindo lá, né? Aquela viúva, né? Para enterrar, ali no final para ela. E Jesus veio com o quê? No começo, com a vida, com a luz. E aí quem é que vence? A vida, porque ali houve o quê? Aquela ressurreição. Então ali se cumpre as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. E isso, irmãos, é de ataque. É de ataque. Não é de receber. Muitas pessoas não passam para pensar e acham que é as portas da igreja que não vai fechar por conta do inferno. Não, mas olha a posição. As portas do inferno não estão falando de qual porta? Do inferno. E às vezes a porta do inferno está fechada para nós. Chegou a morte, chegou o fim do poço. E quem é que tem que chegar invadindo? A igreja, é o povo de Deus. Invade e não tem como se sustentar, porque as portas do inferno, ele está falando das portas do inferno, as portas da igreja, não prevalecem contra a igreja que ataca, que entra, que trabalha, que atinge o inferno e vai lá e resgata o quê? O que está no inferno. Tem o valente, mas tem o quê? O mais valente. O valente chega na nossa vida e às vezes não leva o inferno, mas o mais valente, Jesus, ele vai lá, pode estar lá no fundo do inferno, pode estar no sangue de Satanás, mas as portas do inferno não prevalecem quando há um resgate que o Senhor quer fazer. E é assim como a igreja sempre foi, uma igreja de ataque, uma igreja de uma igreja ofensiva, no sentido de quê? De atacar quem? As portas do inferno que estão entregadas para nós. Muitas pessoas pensam que ao evangelizar, ao pregar, ao estudar, ao batizar, está tudo normal. Não, batizar é fácil. É fácil. O problema está depois, está com tempo. Paulo, aquela igreja, estava lá. Os irmãos estavam até animados, a fé deles estava sendo bem lembrada. Mas Paulo sabia que existia um ponto frágil do, como é que está dizendo aqui, do trabalho se tornar inútil para ele estar só e entrar quem? Satanás, o enganador. E aí ele está cuidando, está mandando regar. E quem está no crescimento é Deus, é o Senhor. Então nós estamos vendo aqui, irmão, como funciona o trabalho do Senhor em qualquer situação, seja nós aqui no grupo, ou seja nós, um dia que eu trabalho na Praia Paulo teve, e isso aconteceu, de ter sido cuidado. Eu lembro que o meu pai tinha uma parábola, toda vida que a gente na Semana Santa, eu vou assim, não, muito gasto. Nós vamos na sexta-feira, não precisa ter culto no domingo. Aí o meu pai tinha uma parábola, ele falou todas vezes. Mas a gente vem, balança a planta, balança a árvore, aí no dia que colhe os frutos, cadê os irmãos? E aquilo ficou na minha mente. É verdade, a gente anda segunda-feira balançava, e no domingo, da colheita, né, para pegar os que caíram. E às vezes é assim, irmão. E nós vemos que todo o trabalho do Senhor com a roupa de educação, 1 Coríntios 15, nós temos que superabundar a obra de Deus. Que esse trabalho nunca é em vão. O Senhor Jesus, ele, em algumas passagens bíblicas, ele usa a função civil, né? Função, né? Ele usa o inteligente, né? Ele ia usando o construtor, Exatamente. carpinteiro naquele tempo, carpinteiro. Era carpinteiro. E o carpinteiro naquele tempo é igual hoje, o carpinteiro de construir casa. Não era o marceneiro de fazer um púlpito, um armário. Aí o interessante é que ele usou na construção civil para trazer para a vida espiritual, né? Isso. Ele trazer para a vida espiritual. Ele fala na casa lá que vão verificar na rio, né? Ele fala de uma construção física, né? Isso. É verdade, mas trazendo a nossa vida espiritual. Por exemplo, nós que trabalhamos de pedreiro, trabalho na igreja, também trabalho construindo, você vê o gasto de mês e a dificuldade de ter para fazer aquela obra chegar ao fim, verdade? O
jeito que está no projeto, né? Aí existe muito trabalho, muita paciência, muito esforço, desgaste, tem tecido. E depois dele levantado, de construir, você não pode apoiar, é cuidado. Você tem que dar a manutenção dele toda a vida. Porque se você não tem a manutenção, aquele algo exuberante, que você teve tanto trabalho, teve tanta dificuldade, vai se tornar inútil, porque você não deu. Então era assim, olha o trabalho de Paulo, e da coletiva dele para poder pregar para essas pessoas, estabelecer o igreja ali, de repente ele lá por lá, tanto esforço que ele teve, perseguição, chicoteamento. Então, assim, fazer, tem que dar manutenção, tem que saber como é que está, para que ele está não venha, né, e desfaça tudo aquilo que você trabalhou. Então, tem que ter a manutenção para poder prestar. Bom, vamos lá. Não, só olhando aqui que Paulo ele tinha visão, né? Ele estabeleceu um trabalho, mas ele não deixava aquele trabalho só. Embora ele não fosse, mas ele virava. Ele preferiu ficar só, né? Que não era muito do peitinho de Paulo, né? E enviava um todo. Então ele teve Paulo tinha uma equipe, né? Ele não trabalhava só. Ele tinha um Espírito Santo, mas tinha braço, tinha pessoas para estar lá também cuidando do povo. Então ele não trazia, né? Ele não trazia a igreja para si. Isso. Né? Nós, acho que 10 anos atrás, né? Ele chegava no grupo, o irmão que era o líder, virava um canto, orava e trazia mensagem. Eles davam recado. Exatamente, ele ainda trazia os recados. Irmão, aí a gente vem de igreja, é o povo. É o todo mundo povo, E o irmão falou bem, nós até falamos isso aqui, Paulo, naquele momento, ele só de ficar só me atento ali. Ele está dizendo o que a gente tinha que resolver. Não sabe, não estava falando que tinha problema. Mas ele tirou nós até falando, tirou um momento ali, e não era para tirar férias, não era para fazer, mas ele falou. Então, mostrando que não vai ter momentos que a gente vai estar, e nós mesmos, claro, tudo, mas assim, o que nós não podemos é esquecer da igreja, esquecer do povo, é deixar de lado de meu vida. Paulo estava lá e só nós não teve que ter aqui, mas ele está mostrando toda a preocupação com quem? Com aquela igreja, com aqueles irmãos. E o bom é isso, irmão. O bom do corpo é isso, nós estamos famosos, para que a gente continue, e nenhum de nós está com o senso vaidoso, com o tempo, desde já, e achar que a igreja depende de tudo, claro, depende do CIS, depende do El, depende do Cícero do Pai, depende. Não, depende de todos. E o importante é o quê? É todos. Mas nunca achar que tem um que é o cabeça, um que é o Raulino, um que é o secretário. Esse tipo de coisa existe em guerra na denominação. Isso é maravilhoso. Olha como Deus mostra e Deus prova, inclusive uma brincadeira que foi isso aí. Eu tenho que faltar mais. Porque às vezes é bom, né? O pai me disse assim, não vou lá ver pouca gente, né? Não, eu vou porque vai ter pouca gente, né? Porque às vezes o nosso pensamento humano é esse, não esteve errado, é nossa mente. Ele disse, quando chegou aqui, não tinha nem espaço. Talvez você vai ter uma coisa que saber. E temos que lutar. Não está no pregador, não está naquele que está lá, não está em quem a pessoa vem para ver. Está no povo, está na igreja. O importante é que é isso, Deus é dos outros. Então, aí, às vezes vocês estão com um equilíbrio para mostrar o que tudo sempre tem que ser sempre quem? Jesus. Para a gente não chegar um tempo de se contaminar com isso e nem passar para ninguém, que a igreja depende, que a igreja é de alguém ou não. É do Senhor e sempre será. Mas é claro, nós, irmãos, presentes ou ausentes, resolvendo aquilo que é do Senhor, mas estamos em unidade, quem é que vai trabalhar em tudo isso? O Espírito Santo. É o Senhor que está operando.
Então nós temos que ter esse cuidado de Paulo, intercessão, cuidado e amor para com Deus. Amém? Eu estou falando isso porque eu falo, né? Um ponto que nós chegamos que até vi uma das leituras comunicar dizendo que aquela igreja só estava ali por causa dele, o outro não era por causa de mulher, que disseram no começo da minha conversão. Eu disse, meu Deus, e você tem que se explorar com isso. Tudo isso é a questão de preparação. Né? Preparação. O Paulo, né? O ensinamento de Cristo, que chegou começou só. Isso. Muito bom. Escolheu hoje. Já para mostrar que ele é só aí. Tem que ter outro para trabalhar. Porque mas na Bíblia a seara é grande, né? Mas Cristo não se fez. Isso. Tem que trabalhar muito. E o preparo que eu falo é na questão de preparar a igreja dessa mente. Justamente. Mas igualmente, que a igreja é do Senhor. Nós somos colaboradores que estão aqui trabalhando. Isso. Então a igreja não vai, né? Quando a gente fala em ter igrejas que são boas, mas no modo geral, realmente a completa, né? Isso. Então, como você falou, a igreja, você passa a igreja, não é só porque tem que ter o irmão Elton, o irmão Pão e o Cis. Isso. Né? Isso é um conjunto, tá? Tem que Isso. trabalhar. Vai ter que trabalhar. Então tem que ter essa mente. Por exemplo, por que tu fala do Timóteo? Porque Timóteo era preparado. Justamente. Né? E quantas vezes Timóteo teve hoje mal? Isso. Muito tempo, cuidando da igreja, o solão, exaltando, e depois voltava para o Isso. mal. É. Então tem a preparação. Por isso que eu estou dando uma pincelada desse ponto, porque é bom para nós. É bom para os nossos filhos que vão crescer, porque a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem histórico de filhos, que às vezes o pai era do ministério, tinha oposição, e dizia assim, meu pai é meu pai é. Então, é delicado para nós, não estamos assim dizendo que nós temos assim, nós falou bem, é nós se preparar a mente para isso. Porque vai chegar pessoas, e olha como é, uma pessoa chega aqui às vezes, ele já olha para onde, já está aquele que é o pastor, porque está a mente das pessoas, entendeu? E muitas pessoas vão vir e vão associar, no dia que ela vier, ela vai associar que aquele é. Então, é delicado a gente mostrar para a pessoa que o sistema que nós fazemos parte não é um sistema humano, é o sistema do Senhor, que é um sistema verdadeiro, sistema que tem harmonização, né? Que é para ser feito. Muito bom. Amém? Quem lê do versículo 6 até o versículo 9. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo no meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Assim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Pois que a ação de graças podemos render a Deus, no que se refere a vocês, com toda a alegria, porque nos regozijamos por causa de vocês, diante do nosso Deus. Bom, e aí, quero que os irmãos entenderam aí, tem que dar para A consolação de Paulo, né? A alegria de Paulo, é que ele as boas notícias, né? Que os estavam firmes lá. Não era a consolação de Paulo. Ele sabe que aquela coisa estava firme, estava percebendo. E ele está de alegria, de dor, de saber que o trabalho que ele começou, né? Ele continua em pé. isso. Está dando manutenção. Bom. Mais alguém? E sabe o que é bom? Olha que interessante.
a sua, como eu vou dizer, a sua força espiritual, o seu amor, o seu zelo para as coisas de Deus, é só uma coisa sua. Não, irmão. Quando eu e você nos dedicamos a estarmos bem, a gente consola quem? Muitos irmãos, muitas pessoas. É tão bom quando a pessoa diz, rapaz, fulano que está na fé. Sabe que ela até não está melhorando? Ele é menos ignorante, ele está mais paciente, ele está mais zeloso, ele está mais dando, ele está mais cauteloso, está caminhando. Então, irmãos, como é que permanece, persevera, progride, a gente acaba consolando o quê? A gente alegra, Alegra os outros. pede os outros. De perto e também de quê? De longe. É tão bom, rapaz. O irmão está bem. Glória a Deus. O irmão está perseverando. O irmão voltou, pode terminar. Mas o irmão voltou e está ali em pé. Olha a alegria de Paulo. O irmão é tão bom que você deixa o coração alegre, contente. E muito melhor quando é uma coisa boa, outros irmãos. Que possamos, irmãos, ter esse desejo para o Senhor em primeiro ponto, não para ser uma imagem de um bom samaritano, mas é esse o ponto. O ponto é de que se eu estiver firme, eu tenho as grandezas, a misericórdia, eu tenho a herança de Deus, as promessas de Deus na minha vida, e sabe por que eu contribuo com Ele? Porque com isso muitas pessoas estão se alegrando, se animando, e com o tempo, irmão, chega o quê? As pessoas que vão se achegar. O testemunho maravilhoso é do irmão Ivaninho. O irmão Ivan já conheceu, talvez, eu vou botar aqui por mim uns 5 anos. Eu tinha visto a esposa dele uma vez. No dia que eu vi a última vez que a gente foi lá para Lacuru, foi a primeira vez que ela foi, eu não sabia se era uma mulher dele ou era uma visitante. Eu não me lembrava mais bem da face dela. Nem na casa dele ele nos levava. E pela perseverança dele, pela fé dele, olha quem é que se chegou. Quem está chegando hoje? O irmão disse que ela que está pedindo culto na casa dela. Estava na filha, numa hora boa, que é uma jovenzinha. O irmão não dá também por quanto tempo. O seu irmão vem aquilo tudo, então se chegou. Então, a nossa caminhada, ela existe um fruto que é a longo prazo, mas vai depender da nossa perseverança. Vai depender da nossa fé. E como é que nós estamos para estar alegrando os outros? Vai realmente funcionando. O cara está ali, ele não é que nem os outros. Os outros saíram, escandalizaram, estão ali na bagunça, mas esse aqui não. Se um dia ele quiser se arrepender e procurar Cristo, ele vai se sentir confiante naquele que trouxe alegria para a vida dele, que tem um testemunho na sua vida, de alguma pessoa. Não, está no meu pai de Belém, né? 2 vezes eu tentei evangelizar ele. E hoje a gente olhando para ele, ele falava demais, né? Viajando para cá, ali, eu estava me lembrando daquelas piadas dele. O pai dele não sei se é o pai dele, né? O pai dele tinha sido causa, né? E porque a perseverança, ele fala muito de perseverança, mas é uma continuação só das coisas mais difíceis na sua vida. Isso. Ele não conseguiu levar a mulher dele por causa da perseverança dele. Sim. Aí, se eu falar isso sobre esse sábado aí, e você não faltar, e o cristão tem que ter muito cuidado que aqueles que mais frequentam a igreja, aqueles que estão mais na frente, eles têm que ter o bom senso de não faltar em nenhum momento, nenhuma reunião que vai acontecer. Porque se eu estou perseverando em uma coisa que deixa triste, no meio daquela tristeza eu vou parar ali para perseverar. Eu fico alegre quando não falo para aquilo, eu mentir, mas quando ele fala, eu não gosto, mesmo porque sem só nós que começamos a filmar, mas uma presença, eu cheguei aqui, eu nem sabia que o meu dever saiu quando eu estava lá, porque ele é um cristão, porque não, a gente tem que perseverar, porque senão você não consegue. Tem
mesmo provocar. No grito vem aqui no texto, ó, para que ninguém fraqueje. Ninguém, ó, fraqueja. O texto diz, para que ninguém fraqueje desta tribulação. Isso aqui, para mim, é muito importante. E mandou o menino para que ninguém, daqueles irmãos, não fraqueje. É. Aí, se você tiver uma cabeça boa, então tem que entender que aqui nós não devemos nem envelhecer. Caminhar para não der certo, irmão, porque se você ficar sozinho, você vai ver. Eu digo isso porque eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus, desde que eu participei, não passou isso pela minha vida. Eu vivo mais é só. Sim, eu vivo mais tempo só do que no meio dos irmãos. Mas não me passa pela cabeça. Mas devido eu viver só, e outras pessoas que têm a mesma mais fácil do que eu esqueço. Existir. E muitos irmãos quiseram chegar com ela, inclusive, para eu penso bem, eu penso que dá na vida de conversar, né? Os irmãos iam falar com ele, mas era assim como essa menina, às vezes ela ficou, eu agradeço a Deus, porque eu tenho tomado uma decisão minha dele, foi eu que ia segurar a vida. Eu agradeço a Deus mesmo, porque eu nunca pensei nem um minuto em fraquejar. Tanto que toda vida que eu vi para vocês, eu que falam perseveração, essa palavra só é para mim. Porque eu tenho todo mundo aqui fazer, cansado, perseverar. Porque senão você não vai chegar lá. Nem você só vai através da perseverança. Um ponto muito frisado aqui, que vocês irmãos prestaram atenção, nós até louvamos aqui, né? Nós estamos vendo que a questão de se ver o que? O rosto, face a face. Irmãos, nada na nossa vida substitui em ver o rosto, tocar, abraçar, nada substitui o ver. Olha a preocupação, o desejo em ver. Se você vê uma preocupação, um desejo de Moisés, ela vê a face de Deus. A face de Deus. Então, irmãos, então, irmão, se você vê uma pessoa quando viaja e fica longe, às vezes ela manda carta, até ter os TV, tem foto, mas o desejo dela é ver face a face. E isso, irmãos, nada vai substituir. Tanto o desejo desses irmãos de ver Paulo e os que aplicavam ele face a face, como o desejo de Paulo e os irmãos também ver quem? Aqueles irmãos. Então, quando nós vemos aqui a conversa do livro, daquilo. Quer cuidar da pessoa? Cuide de pé, cuide de face a face. Às vezes o irmão disse que o irmão questionou, né? Lá no estudo desse irmão, não, vou pagar o Uber para você. E o irmão disse, é bom, não é ligaria com você, é a presença. Às vezes a gente faz caridade de longe, acho que de longe. Às vezes a pessoa não quer nem tanta coisa, nós estamos batendo o dedo, face a face, né? O contato, aquela aproximação. Existe aproximação. Quantas cartas Paulo fez para esses irmãos? A gente não vê as que eles fizeram, mas ele escreveu também. Porque Paulo tinha muita dúvida, falou de muito assunto. Não tinha como, não tinha no telefone, a gente sabe que ela escrito também. Mas nós vemos que o ponto sempre deve ver face a face. Não fala face a face, assim, esse negócio aqui. Faz a piedade, porque você fica com saudade e vontade de tocar no meu. Eu digo aconteceu um pouco comigo e eu não chorei porque, mas eu me calei, né? Uma coisa que eu não esperava. E o pior de tudo isso, que não foi falsidade. Irmão, Deus é bom. Eu sinto quando a pessoa chega até mim e fala assim, eu fui visitar meu irmão e ele me abraçou e me beijou. Eu estava com saudade, me dá um passo mais que não dá mais.
Passei meia hora lá conversando com ele. E eu já muito tempo que ele ligava para mim, ligo para ele. E aquilo ali me comoveu. Me comoveu naquele momento, uma trouxe a minha raiz de volta. Eu vim embora, a minha mente com meu irmão, na adolescência, todinha, aí eu rodando na minha moto e cheguei em casa. Então, quando eu cheguei em casa, eu disse, quero o carro. E até o próprio outro ser humano conhece que você quer que você tudo, irmão. Porque eu vim do meu coração liberado, uma coisa boa, entendeu? Uma coisa que faz bem. Aí, meu irmão, tanta gente que hoje espera um negócio desse aí e não consegue. Eu trabalhava ajudando mais ele, quando eu fizer a bichinha da gente, boa, para mim, eu tenho aí, o Bill fez o Bill, ele todo dia, não faz café nem para minha mãe, porque ele é uma pessoa boa, mas quem fez ele não conhecer direitinho. Aí ele disse, vocês são então aquele aqui, eu ia me embora. Eu chegou, me abraçou, me encabeçou, enfiar necessidade que ele estava com pegou o bicho e foi fazer um café. Você chega dizendo que aí, para cá, para ver, vai embora, vai para cá, quero que venha acontecer. Entendeu? Eu estou tentando dizer, ó, qual é o ser humano? Deus deu no nosso coraçãozinho, ele tem duas coisas que mais saem de nós. Nós temos o amor e tem o ódio. Por mais cristão que você seja, o ódio lá dentro de você, foi plantado dentro de mim. Agora que ninguém atinge. Por que é que existe o respeito? Não é o ser humano que eu deixo. Se você desrespeitar o El, tem um lado que ninguém vai aparecer, um meio, você eu chego para o Caçoeiro, ele disse que pegou aquele quadro do café, ela foi lá, fez café para todo mundo. Isso é bom, entendeu? Mas muita gente não tem. Não, eu não sei que está falando. Já é a segunda vez que aparece isso aí. No versículo 18, nesse capítulo 2, né? Satanás, ele empatou ele. Pelo que bem dizemos uma e outra vez em tempo posto. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não me pediu. Filha Deus de novo. Porque Sim. E aí é a segunda vez que eu participo dessa situação. Quem lê do 10 até o 13? Orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver a vosso rosto, e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós. E o Senhor nos aumente e faça abundar com caridade, uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ele quer dizer, irmãos, viram aí. Agora não tem mais. Não tem mais. Falar abundantemente dia. Eu não aguento aqui, tenho que jogar no dia. E não repete todo. Não é seco. Conversagem. E não repete já no início. Ora o Senhor, nosso Deus. Mas na hora, né? Portanto, o mesmo nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, faça o quê? E caminhe a nossa viagem para nós. Então, pode acreditar um pouquinho. Para Deus encaminhar pela viagem. Não tinha desistir. Não é que ele não queria ir. Mas aí ele está vindo a quem? A Deus. Tudo entregar
amor de Deus. E qual o propósito de tudo isso? E o Senhor faça o quê? Hã? Superabunde, aumente e faça crescer. Temos, o que é que nós temos que crescer? Só em conhecimento? Só em número? Só em pregador? Só em ministério? Nós temos que crescer, irmãos, isso é o crescimento. Vocês falam bem, uma construção, dependendo dela, tem até décadas. E aí você vai ver ela crescendo. Tudo na vida, ó, é aquilo que vai crescer. Efésios fala duas coisas importantíssimas sobre o crescimento. Os que são implantados, que as plantas que crescem, e os edificados. Planta do Senhor, plantado, e Deus vai dar aquele crescimento, e o homem edifica. O homem sempre construiu. Do jeito que o outro construiu alguma coisa, mas a questão é casa. Então é uma coisa que ela levanta, né, crescendo. Então, se hoje eu e você, mas estamos cavando nossa alicerce sobre o amor, não desiste de fazer crescer. Sai a parede. Quando a parede estiver feita, é bom. E aí reviste. Porque está em crescimento, nunca está vindo. Nunca pensa que está tudo bom, que está melhor, não, já chega. Não, irmão. Se nós temos as condições de ter o crescimento, seja plantado ou edificado, nós temos que crescer, porque Deus é faz na nossa vida. Então nós precisamos disso, pedir ao Senhor esse crescimento, porque nós precisamos crescer em amor, primeiramente, uns para com os outros, e não só aqui, mas para com quem? Com todos o mundo. Uns para os outros é nós, é o grupo, uns para com os outros. E isso vai responder-se aonde? Em todos. Eu vou falar todos, irmãos. Mas nós precisamos crescer nessa área. Tem que haver um crescimento. Porque diz, no 13, para confortar o vosso coração. Beleza. Coração confortado, aliviado. Estou bem, mas e aí, para quê? Só para estar descarregado, só para estar aliviado? Não. Mas para que sejais o quê? Irrepreensíveis em santidade de quem? De nosso Deus e Pai. Na vinda, olha só, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como todos os santos. Ele falou no presente e na vinda. Olha que interessante. A pessoa está aqui negando pensa que está bem. E não se preocupe, irmão, como vai estar no dia da vida. Nós temos que estar preocupados com a nossa santidade e repreensão, irmãos, até o dia da vida. Até entregar, até estar consumado, irmão. Nós temos uma preocupação diária de saber como é que nós estamos crescendo. Tem que ter um termômetro, tem que medir como é que está o nosso crescimento, como é que está o meu azeite, como é que está a minha reserva para esperar até quando? A vinda, a chegada, porque às vezes eu não nem como assim com essas. Eu quero ir, eu fui chamado, eu faço parte dos escolhidos, mas às vezes eu estou ali levando só o que tem na lamparina. E fico, santificação, redenção até qual ponto? Se crescer um novo cadastro. Então nós temos que estar em santificação, em amor uns para os outros, até a vida. Até entregar a mão, até lá, irmãos. Não relaxe, não desanime. Não pense que está tudo resolvido. Não pense que agora você vai ficar sem ser perseguido pelo inimigo. Não pense que é alimentação. Se você superou muitos pecados da sua vida, talvez você não pense mais em beber, em prostituição, em droga, dentro do caso, mas cuidado, irmão. Tem muito pecado aí batendo na sua porta, muito pecado oculto. Muito, depois que você acaba de saber que eu era egoísta, que eu era avarento, não sabia que eu era tão mentiroso, eu não sabia que eu tinha inveja, eu não sabia que eu tinha tanta maldade por todo mundo. E às vezes descobre, o Espírito Santo vai, porque nós estamos na luz, ela vai revelando. E quando for revelado e apontado aquilo ali, irmão, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a purificar até a vinda do Senhor.
Amém? E essa questão da vida foi bem bom. Foi tão entregado nos Tessalonicenses que ele estava preocupado. Foi bem, eles entenderam sobre a vida. Eles que vão perguntar, né? Os que morreram, Paulo, ele perdeu a salvação, porque na mente deles, né? E a pregada até hoje, temos que estar bem na vida, mas eles que morreram, Paulo. Aí lá no quarto, o irmão for dar a próxima vez, vai chegar nesse ponto. Amém? Que Deus que louvar a vida desse povo. Ora ao Senhor. Santo Deus e poderoso Pai, eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado porque nós temos a Tua palavra, porque muitos exemplos, muitos ensinamentos que nos corrigem, nos redaram, nos repreendem, Senhor, para sermos bons obreiros preparados para toda boa obra. Senhor, quando nós conseguimos fazer a boa obra, que não venhamos ser vaidosos, não venhamos querer ser melhor do que os outros, mas que venhamos cada vez mais nos diminuir, que Tu venhas engrandecer. Que nunca possamos nos perder o desejo, o anseio de ver a face do irmão, de abraçar, de tocar, de estarmos juntos. Que privilégio nós temos hoje nesses céus, Deus, de estarmos mais próximos e que possamos assim perseverar e lutar por tudo isso. Que possamos nos encomendarmos as nossas almas a Ti, para que possamos hoje, e no dia da Tua vinda, sermos achados santos, irrepreensíveis, consagrados para o louvor e glória do Teu nome. Ser conosco, pois nós precisamos de Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pode reunir-nos aqui. Só para